TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Olá, como vai? Está começando o programa Pela Ordem pela TV Fortaleza, emissora de TV oficial da Câmara Municipal de Fortaleza, e também pela TV Assembleia, a emissora de TV oficial da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Estamos no ar para Fortaleza, capital, região metropolitana e para o interior cearense. O programa Pela Ordem é o pleno exercício da comunicação pública na busca da eficiência e transparência, sempre abordando temas importantes, atuais, contextualizados, com um olhar para a conjuntura da economia, da política, da disputa de poder, né, das orientações a partir do que Congresso, do que Palácio do Planalto, do que o Judiciário brasileiro tem realizado dentro da normatividade jurídica no Brasil, da Constituição da República Federativa do Brasil. Hoje o programa especial, vamos de maneira muito aprofundada conversar, ouvir as análises do consultor político Luiz Cláudio Ferreira Barbosa, sempre todos os programas conosco, e hoje nós vamos exclusivamente ouvir o Luiz Cláudio sobre temas importantes para a nação, para o estado do Ceará e para o município de Fortaleza. Tudo bem, Luiz Cláudio? Tudo bom, Paulo. Paulo, eu acredito que estamos vivendo um momento ímpar, né, dentro da sociedade. Cada vez mais o acirramento verbal do presidente com os seus inimigos antigos e criados da noite para o dia, né? O Bolsonaro tem essa capacidade ímpar, né? Ele literalmente cria uma discussão nova a cada aparição que ele faz em público, né? E é interessante, ele vai direto aos jornalistas, né? Não os jornalistas que vão direto a ele, não, né? Ele já vai com o discurso já na ponta da língua. Ele faz uma forma de pautar, né? Ele traz um tema. Só que aí, Luiz, a gente até já tratou dessa maneira do presidente Jair Bolsonaro se referir aos mais variados assuntos, desde questões ideológicas, questões da administração do cotidiano, dita, né? Do cotidiano, né? E a gente fazer uma análise, um questionamento. Será que é para, por exemplo, desviar o foco de um debate muito necessário e acalorado, difícil e polêmico, de uma reforma tributária, de uma reforma da Previdência, de uma ampliação da reforma trabalhista? Seria uma estratégia indireta ou é realmente a essência do presidente? É uma estratégia. Fazer essa... É porque você está lembrando aquele nosso debate que nós fizemos, que eu falei e fiz um quadro bem objetivo, que ele tem um terço do eleitorado fiel, tem um terço flutuante, que vai depender dos resultados da economia nos próximos meses e próximos anos, e tem um terço que é a oposição mesmo. Está entendendo? Que ele sabe que não terá aqueles votos ou no primeiro ou no segundo turno. Ou então, durante o mandato dele, não serão pessoas que terão uma tendência de elogiar qualquer ato dele. Então, ele trata, ou de alguma maneira, aquele público específico como inimigos. Uhum. E aí a palavra inimigo, ela ganha uma conotação dependendo do dia. Pode ser um inimigo já conhecido e tradicional dele, é um inimigo que ele cria do dia para a noite. Um ministro, um secretário dele, alguém ligado a ele, alguém que já foi aliado dele. Quer dizer, essa capacidade do Bolsonaro de verbalizar e criar uma tempestade midiática, sim, é planejado, é estratégico. Vamos dar um exemplo. Nessa semana agora, o que nós tivemos uma aprovação por unanimidade no Senado praticamente, a MP da liberdade econômica. A única diferença da mensagem que saiu da Câmara para o Senado é que eles retiraram um parágrafo lá que eles achavam que não correspondia à finalidade daquilo, que era a questão do trabalho de domingo, né? Depois de 8 domingos que a pessoa podia folgar, eles tiraram isso. Deixaram como está atualmente na última reforma trabalhista. Mas, no geral, você nota que houve um consenso entre os parlamentares para a aprovação.
Pacto Federativo está caminhando, a reforma tributária está caminhando, a reforma da Previdência lá vai também passar em tempo recorde, mas, no entanto, a preocupação dele é só uma: criar bastante barulho e, de alguma maneira, ter um lado positivo para o mesmo, porque demonstra que quem manda no governo é ele. Tanto que essa discussão agora do COAF e da Receita Federal, eu achei algo sem necessidade. Sem necessidade. Eu acho que o COAF não era para ter saído da onde estava. A ida dela para o Banco Central. Você tem uma ideia, o presidente do Banco Central disse que vai ter que trazer a equipe que estava da Receita Federal para lá, porque automaticamente eles não têm gente preparada para aquele tipo de trabalho. O presidente do Banco Central falou isso. Quer dizer, você nota que algumas ações do presidente, não que não sejam impensáveis, mas são tempestivas, são virulentas, e acaba criando esse mal-estar. A questão da superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro, aquilo é um absurdo, né, Paulo? Um debate que foi travado midiaticamente. Quem indicava era ele, não era o Moro, não era para se ouvir os diretores internos. Os delegados superintendentes da PF se manifestavam também pela mídia e ficou realmente uma Eu acho que existe hoje... ponto midiático, né? Existe hoje uma coisa sério. muito interessante, telespectador. Jair Messias Bolsonaro precisou do movimento do Lava Jato. Quando eu falo movimento social do Lava Jato, que é uma operação do Judiciário com apoio da Receita Federal, da Polícia Federal e de outros órgãos do Ministério Público, que ganhou vida. E ele era hostil ao governo Dilma e Michel Temer, o Lava Jato. O que é que acontece? Eu acho que o Bolsonaro está tentando domar esse ímpeto agressivo do Lava Jato. Então, ele se afasta, pega as áreas mais conflitantes desse superpoder que se formou dentro do governo federal e tenta neutralizar. Coisa que eu acho que tem muito petista que deve estar com inveja dele, né? Porque nem o Lula e a Dilma conseguiram um ímpeto de enfrentamento, de tentar amaciar... Eles não tinham esse viés assim direto, né, de pegar um órgão e eu é que mando e boto aqui, boto lá. Eles parece que iam lá para o Congresso, faziam aquele meio campo, o Lula chamava para o churrasquinho, né? Lá Exatamente. Não, é uma boa lembrança, era um conciliador, né? Ele não tinha, né, esse perfil, não. Sim, o Bolsonaro tem um perfil totalitário. O Bolsonaro é um cara muito, muito forte nesse aspecto da opinião dele. Agora, ele é um presidente imperador, em alguns aspectos. Ele é um presidente... Ele não é, por exemplo, um presidente conciliador, como foi Fernando Henrique Cardoso, Lula. Ele não é um presidente técnico, como tentou ser Dilma. E ele não é um presidencialismo parlamentarista, ou um semipresidencialismo, ou um semiparlamentarismo, como foi Michel Temer. Ele é um cara que defende um executivo forte, mas, ao mesmo tempo, ele dá liberdade para que o legislativo faça suas tarefas. Mas é interessante, é um legislativo que não está ligado a ele, mas está ligado à equipe econômica de Paulo Guedes e ao mercado financeiro. Nunca se viu que tem uma independência, mas ao mesmo tempo uma harmonia com o poder. Ela pode ter uma independência, mas ela né? É pautada pelo mercado financeiro. Ela tem uma harmonia e segue a pauta do mercado, né? Mercado financeiro. Tanto que eu nunca vi um ministro da Fazenda, que é o minto, que agora não existe mais, né? É Secretaria da Fazenda, Secretaria e outras secretarias. É o superministro da Economia, o Paulo Guedes, literalmente fazer toda essa reforma e automaticamente trabalhar com o legislativo, a tal ponto que esvaziaram o ministro da Casa Civil, o Onyx, mas quem é que vai cuidar da pauta das privatizações? É o mesmo. Que é uma coisa interessante. Posso dizer tudo do Bolsonaro, menos que ele não é fiel ao que dizia durante a campanha. Realmente, os compromissos de campanha eu acho que ele está cumprindo de uma maneira... Agressiva, sim. E está cumprindo de uma maneira muito rápida, tudo, né? Mas porque ele deixou... Eu lhe interrompi, mas porque ele deixou essa pauta econômica
com Rodrigo Maia, Alcolumbre e Paulo Guedes e companhia. Tanto que os... Porque, na verdade, na campanha ele falou, disse, olha, eu não entendo de economia, quem vai resolver é o Posto Ipiranga. Guedes, o Posto Ipiranga, né? Quem resolve... Aquele que virou uma piada. Se pergunta, exatamente, a quem se pergunta qual o rumo da economia, ele que vai definir, eu não entendo absolutamente nada. Agora, uma coisa que ele não prometeu, não foi compromisso de campanha, é a reforma da Previdência, né? Inclusive tem fala do presidente que não faria uma reforma da Previdência, criticando o Michel Temer, né? O ex-presidente Michel Temer, e foi a primeira que entrou na pauta do Congresso e caminhou rápido, né? Interessante está caminhando essa sua fala. rápido, né? Não, eu estou admirado, não é a da Previdência. A reforma tributária já está feita, é como uma pizza congelada. Está na mesa, né? Sabe? E uma coisa que você me chamou a atenção, o Partido dos Trabalhadores, o PCdoB e o PSOL, que eram partidos que faziam muita zoada na reforma da Previdência, estão participando nas comissões, debatendo numa boa a reforma tributária e o Pacto Federativo. Porque é necessário. Olha, a reforma da Previdência, a questão Interessante sendo feita de maneira correta, mais justa ou injusta, mas a reforma da Previdência ela é necessária. O governo ganhou na opinião pública, né? Muito necessária. O governo federal conseguiu ganhar na opinião pública. Pode não ser a reforma que a sociedade, principalmente os mais pobres, a sociedade progressista, os partidos de oposição sonham, mas vai acontecer uma reforma, né? A partir daí que é um parâmetro de rumo para o país. Que rumo? Aí você muito bem tocou no iniciozinho. Se vai recuperar a economia ou não, né? Então, essa resposta vai vir no decorrer do desenvolvimento do resultado dessas reformas. Eu posso lhe responder. Né? Acredito que não. Acredito que não. Eu acredito que nós teremos um governo Bolsonaro nos primeiros momentos que vai recuperar as finanças do governo federal, vai criar um clima bom para as bolsas de valores e o mercado financeiro como um todo, mas aquele processo que nós assistimos no começo dessa década do emprego pleno, esse não volta mais. Primeiro, a Revolução 4.0. Isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Hoje as pessoas já não sonham mais com carteira assinada, as pessoas já estão entrando no mercado informal e estão entrando como empreendedores, abrindo seus negócios em casa, dirigindo Uber, tá entendendo? Oferecendo serviços, sabe? No caminho de ida que, como você está muito bem falando, e eu até concordo, parece um caminho sem volta mesmo, é preciso aumentar a renda per capita das pessoas. Exatamente. Né? Acho que esse ponto é importante. E o que está acontecendo na minha avaliação? Esse novo cenário do mercado de trabalho, as pessoas estão tendo consciência disso, sabe? A herança positiva do período Getúlio Vargas, a herança positiva que a Constituição de 88 deixou na área de preservação dos direitos trabalhistas, elas hoje enfrentam um processo de remodelamento. Por quê? Você pega, por exemplo, a própria MP da liberdade econômica. Quer dizer que hoje eu e você, se quiséssemos abrir um negócio, vai ficar muito mais fácil na área de comunicação, prestação de serviço. A gente pode fazer isso literalmente, ou no espaço pequeno, que pode ser numa casa, num quarto, certo? Ou pode ser um escritório alugado, um endereço alugado, quer dizer, e a burocracia diminuiu. Quer dizer, mudou, né, Paulo? O importante é o recolhimento do imposto da atividade, né? Que é esse dinheiro que vai, claro, imposto justo, né? Que é esse dinheiro que vai financiar a saúde, né? Educação. Como o negócio acontece, claro, tem que ser regulado, mas com menos burocracia, naturalmente, vai ajudar a circular mais dinheiro. Né? Vai. Espera-se. E outra coisa, quando houve a votação na Câmara, e eu e você ficamos atentos, a bancada do Partido Democrata Trabalhista, mais da metade votou a favor. Mais de um terço da bancada do Partido Socialista Brasileiro votou a favor. Só que as executivas, diferente da reforma da Previdência, ficaram em silêncio. Liberaram o debate, liberaram a votação, mesmo sendo contra, não foram atrás de questionar a maneira como seus militantes votaram, mas é uma demonstração clara e objetiva que existe um espírito liberal dentro do Congresso, pró-reformas. Aí eu
volto a repeti-lo, se é bom ou não. Para as camadas sociais mais pauperizadas, eu acredito que nem tanto. Nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos daqui a pouco, conversando com o consultor político Luiz Cláudio Ferreira Barbosa. Estamos pela TV Assembleia e pela TV Fortaleza, TV Assembleia da Assembleia Legislativa e a TV Fortaleza, emissora de TV oficial da Câmara Municipal de Fortaleza, para a capital, região metropolitana e interior. Nós voltaremos já já. Avançar rumo a uma vida mais saudável e solidária é a nossa fortaleza. Novas UPAs, monitores dos postos de saúde, núcleos de apoio à saúde da família, salas de aleitamento materno, núcleo de desenvolvimento infantil, central de medicamentos, novo centro materno-infantil, novos leitos nos Frotinhas e primeiros leitos do IJF2. Prefeitura e você, uma fortaleza que avança rumo ao futuro, é a gente que faz. Bem-vindos a um novo ano. A Prefeitura investe no social para um futuro com mais segurança em Fortaleza. Juventude na Onda, Academia Enem, Rede Cuca da Prefeitura, inova com centros de educação infantil e mais escolas de tempo integral. A educação de tempo integral da Prefeitura é saber, é vida, é saúde e mais segurança para milhares de jovens da periferia. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor, é a gente que faz. Estamos de volta com o programa Pela Ordem para Fortaleza, região metropolitana e interior do Ceará. Pela TV Fortaleza, emissora de TV oficial da Câmara Municipal de Fortaleza, e também pela TV Assembleia, a emissora oficial da Assembleia Legislativa. O programa Pela Ordem é o pleno exercício da comunicação pública na busca da eficiência e da transparência. Estamos conversando com o consultor político Luiz Cláudio Ferreira Barbosa sobre o contexto e a conjuntura do Brasil, do Ceará e aqui de Fortaleza. Luiz Cláudio Ferreira Barbosa, o Senado daqui a pouquinho vai se debruçar sobre a indicação de Eduardo Bolsonaro à Embaixada do Brasil nos Estados Unidos, indicação do pai, presidente Jair Bolsonaro. Isso tem causado um mal-estar muito grande entre os próprios aliados de Jair Messias Bolsonaro. Causou já uma ruptura, né? Tivemos o Alexandre Frota, que é deputado eleito pelo estado de São Paulo, que literalmente foi expulso do Partido Social Liberal, já foi para o PSDB, já abriu um discurso oposicionista. Temos já a figura do ex-ministro, ex-secretário Bibiano também, que tem feito um discurso muito forte de batida, entre outras pessoas. No Senado, o clima está muito ruim, porque a indicação não é ilegal, mas ela é imoral. Uhum. É uma diferença. Inclusive, um parecer técnico do Senado aponta ser nepotismo a indicação, né? Houve um parecer, parecer vai balizar a análise dos deputados, né? O próprio presidente, durante essa semana, ele ensaiou um recuo, mas eu acho que uma pressão interna da família fez com que ele voltasse atrás. Quando ele falou que o 03, não né? colocaria o filho em um vexame, né? Para dar vexame, o Eduardo Bolsonaro, que é deputado mais votado do estado de São Paulo, dos 3 filhos, na minha avaliação, mais equilibrado em alguns aspectos, até da fala, muito comedido, praticamente dorme, almoça, janta e toma café no Senado, conversando com os membros daquela augusta casa. Eles estão lá, eles já fizeram a contabilidade. Eles não conseguiram alcançar nem na comissão e nem no plenário os votos necessários para a indicação do mesmo. Eu acho que em determinado momento seria bom até o recuo do presidente. Eu acho que é uma crise sem necessidade. A opinião pública é totalmente desfavorável. Todas as pesquisas que já foram publicadas, sempre a margem de mais de 50% a 60% de rejeição da ideia. Você falou em Alexandre Frota, né? A ruptura, a saída do deputado federal Alexandre Frota, agora no PSDB. O governador Dória
fez lá todo o receptivo, né, ao Alexandre Frota. Por falar em Alexandre Frota, evento com o João Dória, para onde vai o PSDB e Dória? O PSDB vai ficar onde está, em cima do muro. Ele não vai acompanhar o Dória, também não vai ser um governo de defesa de Bolsonaro, mas vai ocupar pontos estratégicos. Quem foi que fez a reforma da Previdência na Câmara, o relator? Um deputado do PSDB. Quem é que está agora fazendo a relatoria da Previdência no Senado? Um senador do PSDB, que por acaso é do estado de Ceará, o senador Tasso Gereissati. É o mercado? Aí a estratégia... Exatamente. Os governadores... A relação com o mercado. Os governadores do PSDB, você pega um governador, por exemplo, como o do Rio Grande do Sul, ele já deixou bem claro que não vai brigar com o presidente. Ele não tem condições. O estado do Rio Grande do Sul é um dos poucos estados que hoje tem condições de se autogerenciar. Precisa do governo federal. Você tem o pseudo-governo do PSDB em Minas Gerais, porque o Zema literalmente só está governando hoje porque o PSDB tem quadros tanto no primeiro, segundo, terceiro escalão, como apoia na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Então, aonde que eu quero chegar? Não há condições, na minha avaliação, de uma ruptura adiantada do PSDB e um lançamento prematuro de uma campanha do governador de São Paulo, João Dória. Por quê? Porque até ontem o João Dória defendia essa aliança com Jair Messias Bolsonaro. E agora já começa a querer passar uma ideia não só de independente, mas de crítico do governo federal. Aí seria uma contradição e não uma sucessão de fatos, né? O que seria mais compreensível, né? É uma contradição. Seria uma contradição já mas, agora. Mas eu acho que quando ele filiou o Alexandre Frota, ele abriu uma crise interna tão profunda, que quando a Comissão de Ética do partido foi lá ver o processo contra Aécio Neves pedindo para que o mesmo fosse expulso do partido, foi arquivado. Arquivou as duas. Então isso já foi uma derrota muito profunda, na minha avaliação, para a figura de João Dória. João Dória tenta construir uma marca política como antipetista e agora um crítico no mesmo espectro ideológico de Jair Bolsonaro. Mas aí que está o X da questão. Querendo ou não, o PSDB vota todas as medidas que o Paulo Guedes apresenta no Congresso. Mas é aquilo que você... A bandeira das privatizações é do PSDB. É o que você acabou de falar. O presidente, ele tem aquela relação, às vezes, ruidosa, difícil com o Congresso Nacional, mas, ao mesmo tempo, esse Congresso, ele executa a pauta do mercado e o presidente, ele anuncia que a pauta do mercado vai ser executada, vai acontecer no Congresso Nacional. E o PSDB toma à frente partidos que são, digamos assim, que têm bandeiras semelhantes, assumem e vão na dianteira do centrão, à direita e à extrema-direita, vão tocando as reformas. Né? Eu acho que João Dória trabalhava com o seguinte cenário. Juntaria ele e o DEM, formariam um partido, uma coligação, né, até 2022, iriam ocupar o centro e tentariam trazer os bolsonaristas e os antipetistas para próximo deles. Só que o que acontece? Os bolsonaristas moderados, como eu gosto de dizer, estão ainda esperando os resultados dessas reformas na área econômica, para fazer uma ruptura definitiva com o Jair Messias Bolsonaro. Do outro lado, você tem os antipetistas, que uma grande parcela já é bolsonarista de carteirinha e não vai abandoná-lo. Então, aqueles 10%, 15%, tá né? Por aí assim, né? Que não iriam trocar a figura do Bolsonaro pelo João Dória, com um discurso moderado e de tentativa também de atrair uns setores de uma esquerda não lulista. Ele também está fazendo esse flash meio que perigoso. E do outro lado, você tem uma figura como Fernando Haddad, que foi atingido, né, de uma maneira muito abrupta, né, num processo
que, ao meu ver, eu não tiro o mérito da acusação contra o Partido dos Trabalhadores, mas o pouco que eu conheço do Fernando Haddad, eu acho que ele é um homem sério. Ele é um homem sério, sabe? Eu acho que as pessoas que estão compartilhando isso, essa matéria, é melhor dar uma lida, ver. Quando ele saiu da Prefeitura de São Paulo, ele entregou uma prefeitura mais equilibrada do que quando ele pegou de Gilberto Kassab. Isso é um fato. Isso é um fato. Mas eu acredito que o Partido dos Trabalhadores precisa acender a luz amarela. É uma semana na qual o ex-presidente Lula decidiu de dentro da cela de Curitiba de que a atual presidente ia permanecer. Eu acho que apaga um pouco a questão interna das disputas do partido, torna um partido monolítico, ou um partido de um dono só, que não é a característica do PT. Apesar do Lula sempre ser a maior liderança dessa agremiação, ele não era o dono. Agora você pode literalmente dizer que ele tinha voto, mas não era presidente, né? Ele respeitava as divisões internas. E isso é muito mal, isso é muito ruim. E, de um outro lado, nós temos o nosso cearense Ciro Gomes, que deve se rever como liderança de um partido antigo, como é o Partido Democrático Trabalhista, mas que dentro das suas hordas, dentro dos seus grupos internos, tem hoje vozes muito pró-mercado. Então, eu acho que tem que ver. Vamos sentar e vamos discutir uma abertura mais pró-mercado, ou vamos colocar os que não concordam com a nossa visão de achar que a nação precisa de muito mais de um Estado interventor para solucionar os problemas da pobreza extrema, dos trabalhadores, os trabalhadores precarizados. Então, porque eu acho que o novo excluído hoje é o trabalhador precarizado, Paulo. Esse cara, esse é um mote, eu acho que é um público que o PDT tenta, de alguma maneira, pegar. Mas, de um outro lado, eu acho que o partido, nessas últimas votações, demonstra que existe uma parte que quer seguir uma agenda econômica do governo federal. Eu acho que o PDT tem que encontrar um meio termo aí para que o partido se refunde e possa literalmente... Ser um trabalhista 4.0, assim, um PDT 4.0? É um trabalhista liberal que eu gosto de chamar. Eu acho que mas eu acho que você usou o termo mais coerente, um trabalhismo 4.0. Quer dizer, essa refundação, está entendendo? Para se diferenciar do PT e para dizer, nós estamos votando a reforma, mas é porque ela está acontecendo no legislativo e o partido está atuando de acordo com o que a sociedade, ou uma grande parcela da sociedade, deseja. Tanto que eu acho que a gente já tem um caso específico do PDT, o senador Cid Gomes. Cid Gomes agora é o relator da questão dos royalties do petróleo, do pré-sal, né? Que vai ser transferido para os estados e os municípios, 15%. Ele já está discutindo no Senado, ele já está fazendo um relatório, quer dizer, isso aí é fantástico, é positivo. O próprio Cid, né, Paulo, tem passado uma imagem mais moderada, ele tem trabalhado uma amenização do discurso, uma relocação do partido, tá entendendo? Sair um pouco mais de uma tentativa de só proposituras no sentido de esvaziamento de pautas, de confronto, e aproveitar esse momento em que tanto o Congresso Alto no Senado e o Congresso Baixo na Câmara estão literalmente legislando. É porque na política é preciso fazer ali um equilíbrio entre o que pode ser ideologia, o que é racional e o que é realidade, né? O que, precisa ser adequado à realidade do país, à realidade social, à realidade do sistema político, né? É preciso buscar esse equilíbrio, né? Sem dúvida. Todo homem público precisa pensar nisso. Agora, Paulo, é uma semana que termina com um processo muito virulento, né? Que foi na ponte Rio-Niterói, né? Transmitido ao vivo por rádios e TVs
né, ao longo de toda uma programação. manhã, um sequestro, né, de um ônibus na ponte Rio-Niterói, que terminou com o sequestrador, o William Augusto da Silva, de 21 anos, morto por um sniper. Sem passagem pela polícia. Com a comemoração do governador Witzel, né, desceu do helicóptero, fazendo lá uma comemoração. O que eu assisti nas redes sociais, que eu acompanhei, aqui não entrando no mérito se a polícia agiu certo ou não, mas o que eu acompanhei nas redes sociais é que existe uma grande parcela da população que já acredita no lema bandido bom é bandido morto. Isso nem discuto. Eu me lembro que entre 2016 e 2017, o Ministério da Educação fez uma pesquisa, Paulo, e entre as perguntas que ela fazia às pessoas, ela colocava, você concorda com essa frase, bandido morto é bandido bom? Ou bandido bom é bandido morto? E, para o meu susto, na época que eu li o relatório, mais de 60%, quase 70%, viu, Paulo, concordavam que bandido bom é bandido morto. Só que eu estou assistindo agora que o Rio de Janeiro, através do chefe do executivo, o ex-juiz Wilson Witzel, tomou uma medida virulenta e bem objetiva, o confronto. Está entendendo? Desde o início do ano, Paulo, a polícia não tem dado sossego ao narcotráfico. É confronto mesmo. Não tem aquela história de tentativa de amenizar, nada não. É derrubar mesmo. O que está acontecendo? Um analista da área me falou algo que eu achei interessante. Como são 4 facções no Rio de Janeiro, elas brigavam entre si e tinham um número muito recorde de homicídios. O número de homicídio entre a população caiu agora nesse primeiro semestre, em relação aos últimos anos. Só que, em relação ao que a polícia mata, triplicou em relação aos últimos anos. Era como se de 10 mortes na capital e no grande Rio de Janeiro, na grande capital, de 10 mortes, 4 fossem de responsabilidade da polícia. Essa engrenagem, essa batalha campal diária, o que está acontecendo? Faz com que afugente o viciado, o traficante tem dificuldade de repor armas e balas, porque ele não tem mais o capital dele, porque a partir do momento em que aquela zona é de conflito, o viciado não vai para lá, né, Paulo? O viciado tem que automaticamente se direcionar para um local que ele acha seguro. Porque o viciado não necessariamente é um contraventor, né? Não necessariamente é um outro debate. Seja um traficante. Muitas vezes é um inocente que morre ali no caminho da bala, como aconteceu, infelizmente, no Rio de Janeiro, a morte de pessoas inocentes, né? Mas só no final do segundo bloco, o Wilson Witzel é um fenômeno político diferenciado do Bolsonaro. As correntes políticas tradicionais do Rio literalmente desapareceram. Só tem 2 grupos políticos lá. Hoje, a figura do governador está no poder, porque era uma liderança gasosa, que durante o processo eleitoral se solidificou e se tornou governador. Tanto que ninguém nem imaginava que ele sairia do primeiro turno com 40% dos votos e no segundo turno teve 60%. Quer dizer, um cara que surgiu da noite para o dia, de um partido também sem nenhum histórico de grandes votações no Rio de Janeiro, como o Partido Social Cristão. E, Paulo, você tem do outro lado o PSOL, que tem um discurso muito próximo dos direitos humanos tal, e por aí vai, da desmilitarização da polícia militar do Rio. E o que está acontecendo? O Wilson Witzel, muito habilmente, fez um acordo lá com o Partido dos Trabalhadores, que comanda a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, conseguiu a maioria no Congresso. Né? E o que ele está fazendo? Ele não está querendo discutir a questão do Lava Jato, não está querendo discutir outras bandeiras, não. Ele literalmente é um governador de um teclado só, que é a discussão contra a violência, contra o narcotráfico. Em síntese, ele hoje é um cara que está ganhando o cenário nacional. E lhe digo mais,
ele está na justiça tentando a liberação para que os snipers da Polícia Federal ou os atiradores de elite recebam ordem para atirar qualquer traficante que estiver com fuzil em punho em público. E lhe digo uma coisa, o que me chamou mais a atenção nesse aspecto não é essa batalha jurídica, é que uma grande parte da sociedade carioca e brasileira torce para que isso se concretize. Quer dizer, é um debate sobre segurança pública, Paulo, que daria um programa inteiro para a gente discutir. Inclusive, torcer para não haver confusão, né? Para não confundir fuzil com guarda-chuva. Essa foi uma discussão da Globo News que você se lembra aqui que foi a polêmica, né, que deu. Pois é, inclusive porque uma pessoa com um guarda-chuva foi confundida com já uma pessoa que portava um fuzil e foi executada. Bom, vamos para um rápido intervalo agora, deste segundo para terceiro bloco. Nós estamos aqui com o consultor político Luiz Cláudio Ferreira Barbosa, abordando assuntos importantes, atuais, no Brasil, no Ceará e em Fortaleza. Nós voltaremos em um minuto com o programa Pela Ordem. Avançar rumo a uma vida mais saudável e solidária é a nossa fortaleza. Novas UPAs, monitores dos postos de saúde, núcleos de apoio à saúde da família, salas de aleitamento materno, núcleo de desenvolvimento infantil, central de medicamentos, novo centro materno-infantil, novos leitos nos Frotinhas e primeiros leitos do IJF2. Prefeitura e você, uma fortaleza que avança rumo ao futuro, é a gente que faz. Bem-vindos a um novo ano. A Prefeitura investe no social para um futuro com mais segurança em Fortaleza. Juventude na Onda, Academia Enem, Rede Cuca da Prefeitura, inova com centros de educação infantil e mais escolas de tempo integral. A educação de tempo integral da Prefeitura é saber, é vida, é saúde e mais segurança para milhares de jovens da periferia. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor é a gente que faz. De volta com o terceiro bloco do programa Pela Ordem, pela TV Fortaleza e pela TV Assembleia para Fortaleza, região metropolitana e todo o estado do Ceará. Conversando com o consultor político Luiz Cláudio Ferreira Barbosa, agora trazendo para assuntos aqui do estado do Ceará e da capital Fortaleza. Luiz Cláudio Ferreira Barbosa, o governador Camilo Santana esteve reunido no Piauí com um consórcio de governadores na busca de implementar ações conjuntas, busca de investimentos fora do Brasil, inclusive, no chamado consórcio, né, Nordeste. O que você avalia? Eu avalio que é um contraponto ao consórcio hoje liderado pelo Sul e Sudeste, né? É uma maneira que as regiões estão se autoblindando, tentando proteger os seus interesses. Indiscutivelmente, os governadores nordestinos, principalmente aqueles que sofrem com a questão do semiárido, eles têm preocupações bem peculiares em relação aos interesses dos governadores Sul e Sudeste. E é uma maneira que está se encontrando agora para que os governadores, principalmente do Partido dos Trabalhadores, do Partido Socialista Brasileiro, eles encontrem uma maneira, e do PCdoB, encontrem uma maneira de cada um se autoajudar. Como é que funcionam os consórcios, telespectadores? Eles é muito empregado, por exemplo, em consórcios de municípios. Os municípios se reúnem, aí há recursos para um hospital, aí eles decidem onde é que vai ser a localização do hospital, esse recurso, como é que vai ser gasto lá. Os próprios prefeitos mandam as pessoas para esse hospital, tá entendendo? De acordo. O consórcio... Os aterros sanitários, né? Exatamente. Tem esse... Esses acordos entre os governadores é porque o que acontece? Como são problemas tão similares, diferentes do Sul e Sudeste. Os problemas de Espírito Santo não é o mesmo problema de Santa Catarina, mas os nossos problemas são muito parecidos, tanto de Pernambuco, da Bahia, do Ceará, são muito parecidos mesmo. Então, o que eu acredito? A ideia dos consórcios e também a tentativa de
dialogar com Paulo Guedes, que é interessante, os governadores têm mantido um bom diálogo com a equipe econômica. Tanto que Paulo Guedes vai destravar um montante de 500 bilhões, e são dinheiros que podem vir com uma certa urgência para os municípios e os estados, né? Ele está tentando destravar essa pauta, ele está negociando com os governadores. Então, o que é que eu acho? Eu acho que Camilo está correto. Ele está fazendo um posicionamento em uma discussão moderada. Eu acho que existe sim, os governadores nordestinos, em sua grande parte, é oposicionista ao governo federal, mas nós vivemos num estado de equilíbrio, onde o pacto federativo tem que ser recriado com uma certa urgência. E eu acredito que, nesse aspecto, o consórcio do Nordeste é algo muito positivo. A pulga atrás da orelha começou quando o presidente disse, olha, tem que dizer que está trabalhando comigo para eu poder liberar o dinheiro. Mas aí o superministro da Economia, Paulo Guedes, já planeja nesta relação federativa importante, né? Porque é preciso a União estar unida com os estados, sempre está enviando recursos, né? Por exemplo, o consórcio do Nordeste vê a privatização dos Correios, da Telebrás e de outros órgãos diferente do consórcio Sul e Sudeste. Isso aí é um outro debate que a gente vai ter que fazer mais lá na frente, que hoje não dá tempo. Então, tem coisas aí que é muito importante e a gente compreender que a gente não pode partidarizar esse consórcio. Esse consórcio é de uma região que literalmente necessita da ajuda do governo federal. Realmente bem interessante essa atitude dos governadores. Bem, o selo Amigo da Criança e do Adolescente completou 3 meses de lançado com centenas de adesões de empresários, colaboradores que compreendem a importância deste selo. O selo tem origem em um projeto de resolução de autoria do presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, vereador Antônio Henrique, do PDT. Para certificar quem abraça, né, emite um certificado, um reconhecimento público, né, para quem abraça a causa da defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes aqui na capital. Nós vamos ver a reportagem destes 3 meses do selo Amigo da Criança e do Adolescente. Acompanhe. A iniciativa da Câmara Municipal de Fortaleza tenta reduzir os altos números de violência e exploração sexual de crianças e adolescentes. Em 2018, o Disque 100 recebeu 76.216 denúncias envolvendo esse público-alvo, sendo 17.093 dos registros referentes à violência sexual. A empresa ou entidade que quiser aderir ao selo Amigo da Criança e do Adolescente precisa inicialmente se cadastrar, preenchendo formulário. As informações serão avaliadas por uma comissão designada pela Câmara Municipal de Fortaleza. Para ter acesso ao selo, a empresa deve cumprir alguns requisitos. Elas poderão fazer uso da marca em suas peças publicitárias. Além disso, é disponibilizada uma lista em seu site e em portais parceiros, como o nome das empresas e entidades que aderirem ao selo, certificando-as como empresas amigas das crianças e dos adolescentes. Nos últimos 90 dias, diversas adesões já foram feitas, todos juntos no enfrentamento à violência. A gente passou mais de 67 adesões, né? Sendo que eu sempre destaco que a gente tem nessas adesões grandes empresas, né, empresas de grande impacto, como é o Sindônibus, né? Então, a adesão de determinadas empresas, na verdade, a gente tem chamado de alguns setores mais estratégicos para essa pauta, alcança, tem uma repercussão social bastante grande. Então, a gente já fechou com CDL, FEComércio, Sindônibus, como eu falei, Associação de Bares e Restaurantes, de hotéis. Então, para além do número em si, são setores fundamentais, tanto da repercussão social como da causa específica, como é o caso de bares e restaurantes, hotéis. A gente espera, após o recesso agora, retomar com muita força a divulgação do selo. Já fizemos a entrega no Sindipostos também, uma entrega bem interessante lá. E a gente conclama a sociedade, empresas, né, qualquer pessoa, qualquer grupo, qualquer pessoa jurídica, né? O principal canal é o site da Câmara de Fortaleza, www.cmfor.ce.gov.br.
Como você viu aí, o selo Amigo da Criança e do Adolescente fortalece a luta no combate à violência, todos os tipos de exploração sexual, do trabalho infantil. No município de Fortaleza, consultor político Luiz Cláudio Ferreira Barbosa, um tema, inclusive, muito caro ao presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Antônio Henrique. Quando eu conheci o Antônio Henrique em 2009, o primeiro mandato dele pelo Partido Trabalhista Nacional, PTN, me chamou muita atenção. Ele sempre teve uma visão social, cristã, de defesa dos mais necessitados, idosos, crianças, pessoas que estão na área de prostituição, mas sem a questão do discurso piegas. E ele sempre trabalhou nessa bandeira específica da proteção da criança. Ele já fez aqui parte, se não me engano, ele presidiu a CPI, né, da prostituição infantil. Uhum. Ele fez uma série, ele foi presidente. A ex-vereadora Helena era relatora e ele presidente. Que nós devemos convidá-la para vir aqui, né? Porque é uma pessoa fantástica, a vereadora Eliana. Tem um trabalho interessante. Foi muito bom. Então, o presidente Antônio Henrique, ele sempre coordenou setores da sociedade para trabalhar em conjunto com o Poder Legislativo. Isso ele é vereador. Agora, como presidente da casa, o que mais me chama a atenção é que ele não só está levando essa bandeira que a sociedade abraça com tanta ênfase, como ele está aprimorando o debate, saindo só da questão problemática e tentando também atrás de soluções. Agir concretamente, né? O agir concretamente, acho que você agora falou tal. E é interessante, a oposição e a situação se abraçam nesse aspecto. Isso é muito Marcham importante junto numa casa legislativa. por Assim como os conta- três poderes têm que ter harmonia, né? A oposição, situação e quem possa estar ali pelo centro precisam harmonizar nestas horas. Eu pessoalmente acho que a figura do Antônio Henrique, ele tem essa capacidade. Ele transita pelo Estado laico, das ONGs, das instituições, fundações, e é interessante. Grupos como de Assembleia de Deus, batistas, entre outras denominações cristãs, até mesmo católicas, também vê na figura do Antônio Henrique uma liderança, está entendendo? Que consegue canalizar esse debate. Uhum. Agora, eu estou falando dessas instituições religiosas como entes sociais, que atuam nessas áreas. Você vai hoje em qualquer hora no centro à noite, o que você vê de igrejas evangélicas que ajudam aqueles moradores de rua? Com sopões e Você outros... chega na periferia de Fortaleza, o que você vê de centros de ajuda a alcoólatras e também dependentes químicos financiados por igrejas evangélicas e outras denominações cristãs, é grande. E, nesse aspecto, é interessante a Câmara Municipal de Fortaleza trazer para que essas instituições venham debater aqui, passar o ponto de vista dela, também sendo abalizada pelos técnicos da Prefeitura, do Estado, da própria Casa, que essa troca de informação, Paulo, acaba criando, se inicia uma tese, depois uma antítese e acaba uma síntese que é positiva ao debate, em todos os sentidos. Positiva e bem interessante também foi a reativação da tribuna livre, que é prevista no regimento interno da Câmara Municipal de Fortaleza. Houve assim, um momento muito interessante, né, em que a professora Lourdes Macena, que é coordenadora do mestrado de artes do Instituto Federal do Ceará, IFCE, faz parte de uma associação cultural chamada Canto da Jandaia e da Comissão de Folclore Cearense. Ela ocupou durante meia hora a tribuna da Câmara com o presidente Antônio Henrique presidindo, falando sobre folclore, sobre cultura. Teve uma participação imensa de vereadores e agora, todos os meses, às quartas-feiras, a tribuna vai estar aberta à sociedade. Aí a gente tem que valorizar que é um trabalho que já tinha se iniciado
há um bom tempo pelo vereador Elpidio, que agora está no cargo executivo. Nesse aspecto, o Elpidio, o vereador, sempre teve essa visão social da cultura. E eu acho que o Antônio Henrique está avançando nesse aspecto. E a tribuna vai abordar todos os assuntos da sociedade. Mas tem uma outra matéria aí interessante, né? Que você quer... Quero mostrar o Mais Ação, né? É um programa da prefeitura que chegou ao bairro Aracapé, inclusive com uma participação do presidente Antônio Henrique, junto com uma comunidade religiosa, na verdade um ministério religioso protestante, Assembleia de Deus, e a sociedade, né? Moradores do bairro Aracapé e também de bairros vizinhos acompanharam o lançamento de um pacote de obras do Mais Ação da prefeitura, com a presença lá do Samuel Dias, que é um secretário importante da prefeitura, secretário de governo, se eu não me engano. Exatamente. Né? O homem hoje que a gente tem que prestar muita atenção. Pois é, vamos ver a reportagem. O encontro realizado na Igreja Assembleia de Deus reuniu muitas lideranças da comunidade do bairro Aracapé. O secretário municipal de governo, Samuel Dias, e o presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, vereador Antônio Henrique, compareceram à reunião com os moradores para apresentar o conjunto de obras que o bairro vai receber no programa Mais Ação. Quanto mais a gente se afasta do centro da cidade, mais necessidade a gente tem de investimentos. O vereador Antônio Henrique há muito tempo vem solicitando uma intervenção mais forte da prefeitura aqui nessa área. E graças a Deus hoje, depois de um longo período de trabalho, né, de juntar projeto, ir atrás de dinheiro, a gente está podendo hoje vir aqui anunciar essas obras que muito em breve vai ser dada, não é nem licitação, não é ordem de serviço com o prefeito Alberto Cláudio. A comunidade conheceu detalhes do programa criado pela Prefeitura de Fortaleza, que leva um conjunto de serviços comunitários aos bairros mais carentes. O presidente da Câmara Municipal, vereador Antônio Henrique, destacou a importância da comunidade participar das decisões. A Prefeitura Municipal de Fortaleza entendeu e agora, com recursos já garantidos, fazer várias intervenções aqui no bairro. Então, são ruas que vão receber drenagens, ruas que vão receber saneamento, pavimentação, escola de tempo integral, creche, areninhas, troca de iluminação, praças. Então, eu acredito que o bairro Aracapé, depois que esse projeto Mais Ação for concretizado, porque já tem a licitação, falta apenas a ordem de serviço e iniciar as obras, a gente vai ver uma nova realidade para essa comunidade. As lideranças agradeceram pelo programa que vai mudar a realidade do bairro Aracapé. Há mais de 19 anos que nós levamos sempre alguns projetos de proposta de parceria para o Executivo, não só municipal, mas o nosso governo estadual, através da ORMES, que é a Ordem dos Ministros Evangélicos do Estado do Ceará, a quem Deus me colocou há 19 anos como presidente. E sempre a gente está levando essa proposta porque nós sabemos perfeitamente que a igreja ela está inserida dentro da comunidade para cooperar. E essa é uma proposta de parceria. Se eu tivesse que definir esse momento, a palavra seria gratidão, né? Gratidão primeiramente a Deus por ser um morador praticamente nativo. Cheguei com 1 ano, né, de vida aqui, já estou nos meus 37, então 36 anos foi vendo o Aracapé todo evoluindo, né? E parte dessa evolução com mais eficácia, com mais veemência, se deu depois da entrada do vereador Antônio Henrique na nossa comunidade, que foi sempre um homem solícito, né, às demandas da comunidade, acessível, né, e assinou um compromisso com a gente. Praças públicas, novas vias, postos de saúde, areninha, no Mais Ação. Eu acho que o Mais Ação é uma coisa que me chamou muita atenção. Sem dúvida, é uma maneira de se recriar a apresentação das políticas públicas favoráveis à população carente, feita pela Prefeitura de Fortaleza com a ajuda da Câmara Municipal. E eu acho que tem um detalhe muito importante aí, esse tom de humanização do debate que a figura do presidente da casa leva a essas comunidades. E especificamente também dizer que é muito importante quando os centros religiosos da grande Fortaleza se unem junto com o Estado laico para debater e aprovar políticas que são favoráveis à comunidade. E dizer o seguinte, a figura de Antônio Henrique hoje é muito importante para
o prefeito Roberto Cláudio, principalmente no momento em que estamos assistindo a uma eleição que vai ser competitiva. E lhe digo uma coisa, Paulo, grave o nome do secretário. Qual é o nome do secretário? Samuel Dias. Nos próximos programas vamos falar um pouco mais sobre essa figura que cada vez mais ganhará espaço midiático e provavelmente aparecerá ao lado do prefeito Roberto Cláudio. Muito bem, Luiz Cláudio Ferreira Barbosa. Eu que Obrigado agradeço, mais uma vez Paulo. pela participação. Obrigado você também, telespectador, pela honrosa e qualificada audiência. Até o nosso próximo encontro com o Pela Ordem. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.